Oi, alunos, tudo bem com vocês? Quero dizer que eu estou bem feliz de poder estar aqui falando, né? Sei que nós não estamos próximos fisicamente, mas eu tenho certeza que nós estamos próximos de coração mesmo, né? Lógico que nada compara a nossa aula, no nosso espaço, com o tempo melhor e tudo mais, mas só o fato de podermos estar retomando as aulas para mim já é um motivo de bastante alegria, espero que para vocês também. Então eu preparei uma aula nesse primeiro momento só para nós recordarmos, né, sobre o que a gente tem estudado. Gente, desculpa, porque eu tô com a minha garganta bem afetada, então tem hora que eu tosso, então vocês me desculpem, tá bom? Então, gente, falando do Pentateuco, nós vamos relembrar o que nós já vimos sobre o Pentateuco, foi a primeira parte da Bíblia que nós estamos estudando, nessa nossa proposta de estudar cronologia bíblica e também a história da Bíblia. Eu tenho certeza que quando nós conseguimos nos deitar um pouco mais nesses assuntos, a gente consegue entender toda a Bíblia como um todo, né? Como os livros estão distribuídos, as histórias em si, isso nos facilita no entendimento sobre a Bíblia como um todo. Então vamos partir lá para o Pentateuco. Quero só relembrar com vocês, tá? Pentateuco é uma palavra grega e significa os 5 livros, né? Foi escrito por Moisés. Também é conhecido como os livros de Moisés, livros da lei e lei, né? Jesus que fala muito isso. Olha o que foi escrito de mim lá na lei. É composto pelo livro de Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios, tá? Começando por Gênesis, então nós vamos fazer uma divisão no Gênesis. Gente, eu quero falar para vocês que eu achei esse PowerPoint tão bonitinho, tão didático, por isso que eu estou usando ele com vocês, viu? Então, o livro de Gênesis, nós vamos dividir ele da seguinte forma, de 1 a 11 e de 12 até o final. Por quê? No início do livro de Gênesis até o capítulo 11, nós vamos ver falando sobre a história da humanidade como tudo, né? O começo de tudo, a origem, a geração, né? Começo do mundo, o do homem, o da mulher, do pecado, da criminalidade, que culminou com o dilúvio. A partir do capítulo 12, a história ela passa por uma outra situação. Nós começamos a falar da história de Abraão, porque Deus começa a falar ali através de Gênesis sobre o começo da nação, aquilo que ele estava propondo da nação. E que nação era essa? Através da família de Abraão, a nação a qual viria o Salvador. E aí a gente vai para o Êxodo. Então, lembrando, fecha Gênesis com as 12 tribos de Israel, que são obrigadas a sair de Canaã e ir para o Egito, e lá eles se tornam escravos. Nesta situação toda, né, a gente entende porque o significado da palavra, né, do nome Êxodos, que quer dizer saída. Porque você vai ver várias vezes Deus falando para Moisés, olha, tira meu povo, leva meu povo para que ele possa me adorar. Então, essa é o argumento a todo momento, né? Então, nós vamos ver o livro de Êxodos desse significado. O povo é liberto, né, da escravatura, é levado para a terra prometida. Então, e aí começa a falar sobre a lei, a relação que Deus estava propondo com o povo para chegar até a terra prometida, ela é notoriamente desenvolvida no Pentateuco a partir de Êxodo, a partir do deserto, tá? E aí nós vamos para Levíticos, de santo porque eu sou santo. Então, o livro de Levíticos é o manual de Deus, porque se Deus tirou o povo, Deus estava preparando esse povo, tudo isso teria que ser muito bem definido. Então, no livro de Levíticos nós vamos ver isso claramente. É o manual que Deus ensina seu povo, como adorá-lo, ensina sobre as ofertas, sacrifícios, sacerdote, as festas, tudo isso era vários rituais. Talvez para nós é difícil, porque não é comum a nós essas situações todas. Mas aí é que a gente precisa entender. Ir lá para o Novo Testamento, livro de Romanos, entender Paulo nos explicando declaradamente o significado de todas essas coisas na pessoa de Jesus. Tá bom? Números, o povo está no deserto, gente. Vamos lembrar que foram 40 anos de deserto. Por quê? O povo teve muita dificuldade. Povo de dura serviço, né? A gente também sempre fala isso. Mas a gente fala também que a gente não julga. Porque
Nós também, que vivemos hoje na graça, muitas vezes nos aparentamos mesmo, nos colocamos como gente de dura serviço. Lembrar que lá no livro de Números, né, era a peregrinação do povo no deserto. Eles estavam em direção à terra prometida e Deus estava preparando todo esse povo, né? O censo, no início e no final, que contabilizava as tribos, né? E também já a pessoa de Josué, que nós vamos ver claramente quando nós entrarmos lá nos livros históricos, porque é Josué quem leva o povo para Canaã. E encerra com Deuteronômios, Moisés fazendo uma repetição, né, para que as pessoas recordassem, mas não é pelo simples fato de lembrar, mas para que aquilo fosse internalizado mesmo, principalmente para a nova geração, que essa geração ia possuir a terra prometida. Então lembra que eu também disse que eu gosto muito daquele final de Deuteronômios 28, que eu digo assim, olha, lá é mais ou menos assim, se vocês fizerem isso, vai dar bem, vai ser legal. Mas, porém, entretanto, todavia, se vocês não fizerem tudo isso, vai acontecer todas essas coisas ruins com vocês, né? E aí a gente olha para tudo isso, traz para os nossos dias e repara que nós também, né, muitas vezes não temos feito aquilo que Deus propõe para a nossa vida e trazemos sobre nós coisas difíceis e coisas ruins. É que nosso Deus sempre age com misericórdia, assim como fez com o povo, faz sobre nós, tá? Então, e aí eu vou falar um pouco, alguns assuntos também que a gente teve a possibilidade de tratar nessas aulas, como genealogia. Aí todo mundo aprendeu que é legal genealogia, estudar genealogia, gostar de genealogia, né? E a gente conseguiu ver a importância da genealogia na cronologia, né? Porque a genealogia dá esse embasamento que é tão necessário para que a gente possa dizer, não, a inspiração divina da Bíblia, ela fez tudo isso realmente. Moisés foi inspirado através de Deus para escrever, mas ele tinha uma base de conhecimento para escrever tudo isso. Não é que Moisés um dia acordou e disse, vou escrever o Pentateuco. Não, tudo isso era muito bem embasado. E nós vimos isso quando nós vimos os períodos dos patriarcas, a relação muito próxima dos patriarcas com as novas gerações, até quanto tempo eles viveram, e como essas informações chegou tão muito bem sustentada até Moisés, né? O Pentateuco também introduz alguns conceitos, né? Sobre eleição, filiação divina, casamento e amor, conceitos que são introduzidos no Pentateuco, né? E nós falamos também sobre as alianças, a lei, a santidade, sacrifício e expiação. E o interessante é que nessas aulas, nesses momentos, foi possível nós vermos o que era discutido lá no Pentateuco e como isso é concluído na vida de Jesus no Novo Testamento. Como, por exemplo, a aliança, né? Nós sabemos que lá em Gênesis nós temos 3 alianças, né? Adão, Noé, Abraão. Em Êxodo nós temos a aliança de Deus com Moisés, com o povo de Israel, né, através de Moisés. Depois nós temos nos históricos Davi, e aí é com Jesus que nós vemos realmente a aliança com toda a humanidade. Até então, nós vamos reparar que tratou-se com família, com pessoa, com família, com um povo, mas em Jesus ele é a nova aliança, né? E através dessa nova aliança, através da morte e ressurreição de Jesus e que nos propõe a salvação, isso é dado a toda a humanidade, né? Sobre a lei também, e aí nós entendemos quando Jesus diz, olha, eu vim para cumprir a lei, e ele cumpre cabalmente, sendo sua morte e expiação sendo a conclusiva de todos os rituais, né? E também nos possibilitando essa coisa da santidade, porque a gente percebe que toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, a grande dificuldade do povo de entrar na presença de Deus, de estar puro na presença de Deus, né? Isso era feito através dos animais, sacrifícios e tudo mais. E aí Jesus vem e muda isso. Em que sentido? Porque quando a gente vê os milagres de Jesus,
e ver que quando Jesus tocava qualquer coisa impura, a impureza não passava para Jesus, mas pelo contrário, Jesus purificava o impuro, né? E aí nós temos acesso ao Pai através da purificação que Deus traz sobre as nossas vidas. Então, é bem profundo quando nós paramos para atentar a todos esses detalhes. É lógico, gente, que daria muito tempo para estudar item por item, né? Nós demos uma pincelada no geral. Mas então vamos resumir aqui, entendendo lei. Jesus disse que veio cumprir a lei. E como é que a gente cumpre a lei hoje? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, não é isso? Então, entendendo tudo isso e procurando trazer isso para a nossa vida, para o nosso coração, nos dias que nós vivemos hoje, né? O nosso testemunho de vida, fazendo a nossa parte, mostra claramente o quanto nós amamos o nosso próximo. Amar o nosso próximo é procurar cumprir hoje o que é estabelecido, né? No momento que nós estamos vivendo com tanta dificuldade, quando eu procuro fazer tudo quanto que hoje é pedido, de ficar em casa, de usar máscara, isso é demonstração de amor ao próximo. Eu tenho que estar com meu coração sensível a tudo isso que está acontecendo. Eu tenho que estar buscando mesmo, né, como nós temos feito através de oração e socorrendo as pessoas. Tudo isso faz com que a gente olhe para a lei e diga, é dessa forma que eu vou cumprir a lei hoje, através do sacrifício de Jesus, fazendo o que ele disse, amando a Deus e amando ao próximo, né? E quando eu falo também de sacrifício, lembrando que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que morreu na cruz por nós e tudo mais, eu não preciso mais realmente para ter aqueles cerimoniais, mas hoje eu tenho 2 cerimoniais que a igreja faz, que relembra tudo isso, né? Nossa Santa Ceia, que relembra a morte, né, do nosso Senhor Jesus, sua ressurreição, né? Fazemos isso para lembrar do sacrifício que ele fez por nós, e também o nosso batismo, né? Que também é uma forma de quando nós fazemos isso, nós estamos nos declarando, né? Que pertencemos realmente à família de Jesus, somos da Israel celestial, né? E confirmamos mesmo, declaramos publicamente que Jesus é o nosso Salvador. Então é só para dar esse fechamento com vocês. Esse material eu disponibilizei lá no grupo, mas olha, estou à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda para falar sobre isso, a gente pode conversar ainda sobre esse assunto, tá bom? Podemos entrar em contato, vocês podem entrar em contato comigo, e aí a gente pode conversar sobre alguma dúvida que vocês ainda tenham. A partir da semana que vem eu estou mandando todo o material sobre o livro de Josué, e nós vamos começar a estudar, então, os livros históricos. Beijo para vocês e que Deus nos veja e nos proteja enquanto estamos separados.